Fala, minha excelência, estamos chegando com mais um Entrevistas. Já verifica se você está inscrito neste nosso humilde canal que vai bater 100 mil inscritos daqui a pouquinho. Deixa o seu like, participa, sempre comentando, engajando. Tamo junto e misturado. E olha, o entrevistado de hoje é daqueles que vocês gostam. Afinal de contas, nós vamos falar de tudo que eu mais gosto junto e misturado. Treta, reality show, desavença e sangue. Temos aqui nada mais nada menos do que um dos maiores jornalistas brasileiros que cobre há muito tempo reality shows e televisão brasileira. Temos aqui Chico Barney. A honra, Chicão. Satisfação, pô. Alegria estar aqui com o senhor. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Gostei do preâmbulo. Gostei do preâmbulo de sangue, caos, desordem. Porra. Eu gosto muito. Tô com saudade disso. Você sabe que eu sou da tese de que uma treta organizada faz verão. Faz definitivamente verão. Aquela treta organizada que tem limites, tem parâmetros, Claro. mas é uma treta que nos faz dentro das parar. regras da lei, minimamente. Exatamente. Né? Mas, pô, precisa, né? Conflito. O que guia a humanidade é o conflito. Exatamente. Não tem jeito. Agora, se o que guia a humanidade é o conflito, o BBB então não está sendo guiado pela humanidade, é isso? A humanidade está esquecendo do BBB, infelizmente. Por qual razão, Chico? O que aconteceu nesse ano? Cara, eu acho que é um processo que vem desde o BBB 21, de depois dele, né? Que, porra, acho que foi o último momento em que todo mundo estava em casa prestando atenção na mesma coisa. O 21 foi o da Juliette? Foi o da Juliette, da Carol Conká, da Lumena, do Nego Di, do Gil do Bom Vigor. pra caramba. Porra, é um elenco maravilhoso. All-Star, né? Não tem um meia boca. Todo mundo é maravilhoso. O 20 também eu gosto muito. Mas eu acho que a pressão em cima dessas pessoas logo depois que acabou foi um negócio meio bitomania pro bem e pro mal. Assim. Foi um negócio muito extremo. E acho que desde então a Globo pisou o pé no freio em algumas coisas. É um programa mais inofensivo do 22 para cá. E acho que isso tem repercussões. Assim. Acho que no longo prazo, ao mesmo tempo em que a TV ainda está tentando descobrir qual é o seu papel nesse mundo em que todo mundo está com o celular, todo mundo está na internet, todo mundo consome o que quer a hora que quer, eu acho que misturou duas coisas, que é a preocupação da Globo de fazer um programa mais inofensivo para marcas, para publicidade, para o consumo padrão, ao mesmo tempo em que a TV ainda está meio confusa em relação ao lugar que ela ocupa. Quando você fala um programa mais inofensivo, vamos tentar entender um pouco a tua cabeça, porque eu, pelo menos, acho, olhando as edições, tem uma diferença significativa. As tretas hoje, elas acontecem com um panorama político por trás. E não partidário, político. Desavenças políticas mesmo, de visão política de mundo diferente. Uma visão mais conservadora, uma visão mais progressista. Eu acho que o BBB 21 e talvez o 20 também tenha dado certo porque existia um panorama político por trás. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Não sei se foi o 20 ou o 21, mas que tinha a patota dos homens contra a patota das mulheres. O Prior, se eu não me engano, não era? Era a turma lá de bala. Lembra? Patricks. Pegava a galera, juntava um de um lado ou do outro. Aquilo o quê? É política, discussão de machismo. Dá para considerar política, dá para considerar comportamento. política. Mas claro, com o viés desse entendimento do que é política. Mas eu vejo que mesmo o programa que vai ao ar, o que é editado e o que é escolhido ser contado oficialmente, Entendi. Muitas vezes as histórias que poderiam render não chegam lá. E junto com isso, acho que o elenco, quem entra hoje, entra pensando muito em, cara, como que eu vou bombar aqui meu Instagram depois? E menos como que eu vou entregar um excelente, excelente 100 dias de bom entretenimento aqui e tal. Então, acho que tem essas questões todas. O BBB, ou qualquer reality show, ou qualquer programa hoje em dia, ele só fura a bolha de quem é um telespectador mais assíduo, heavy user hoje em dia, com alguma polêmica. E daí pode ser essa polêmica de cunho político, como o senhor falou, de discussão de machismo, ou né, quão errado esses caras estão, o quão certo é esse assunto e tal. E aí eu vejo que tanto a emissora quanto o elenco, eles estão quase num acordo Entendi. de assim, nós não vamos cruzar nenhuma linha.
Nós vamos tentar ser aqui o mais mais básico possível. E isso reflete na audiência. Isso reflete na repercussão, que reflete na audiência. É uma edição desde o pós-Juliette, que você vai aqui na fila da padaria. Aqui, ninguém sabe. As pessoas não sabem quem são os participantes. Vai ter a referência da Graciane, vamos fazer uma piada do ovo e acabou. E é acabou. Isso. Assim, então, esse é o BBB mais underground que teve. Mas é curioso, né, Chico? Porque mesmo com esse panorama que você traçou, tem uma quantidade de dinheiro investido ali absurdo, né? Porque nós estamos falando aí de uma arrecadação de mais de R$ 1 bilhão, só o BBB, né? O que leva as marcas a investirem num produto que não tem repercussão? Porque ele não tem repercussão, principalmente comparado ao que teve, que já existiu, né, até no retrasado e tal. E ainda assim é gigante e ainda assim acho que é a grande ponta de lança da TV aberta. Acho que nem a novela, nem o Jornal Nacional hoje na Globo alcançam a mesma coisa que o BBB, mesmo um BBB ruim, alcança. O problema acho que é o longo prazo. Acho que pensar nessa desidratação do que é o programa e do que comove as pessoas vai começar a criar um problema, inclusive, do ponto de vista de marketing, de publicidade. E eu acho que Você acha que pro ano que vem vai ser diferente o cenário? Eu estava vindo para cá, eu vi uma matéria da Carla Bittencourt, do portal Léo Dias, que o reality show, que é um programa de competição da Ana Maria Braga, no horário nobre, está com dificuldade para fechar cota de patrocínio. Tem a situação dos programas culinários anteriores da Globo que não repercutiram muito, mas tem também esse problema da faixa horária. Assim, ano passado eles lançaram um reality show, Estrela da Casa, com muita verba publicitária, mas que não teve uma resposta tão grande do público. E esse BBB, acho que na mesma toada. Então, mas ainda assim, o BBB ele tem um formato que acho que esse ano passado, chegou um pouco a ultrapassar o limite, mas que ainda assim, para a marca e para a agência e para quem está comprando, não tem nada parecido no mercado que ofereça não só o alcance, mas também a capacidade de personalização. Você consegue inserir na pauta do programa a marca Perfeito. de um jeito muito orgânico. Do ponto de vista comercial, é um sucesso. Você né? customiza ali o dia inteiro dos caras. Pô, teve um ano... Tem tudo, né? Que era até patrocínio, a água que os caras estão tomando. Era patrocínio da festa, era patrocínio do after e tinha o patrocínio da ressaca. Do ponto de vista comercial, é um negócio espetáculo. Que eles não conseguiram replicar isso em nenhum outro programa. Com esse volume, com essa intensidade. Acho que também tem seus problemas. Pô, esse volume de marcas ao mesmo tempo, qual é o legado que fica? Eles têm lá os cálculos, está tudo funcionando. Ou pelo menos funciona quando o programa está indo muito bem. Se o programa começa a ir mais ou menos, eu acho que isso vai ter que ser revisto. Sim. Eu torço para que editorialmente seja revisto a parte que hoje eles estão mais acovardados, assim, a emissora, né, editorialmente. Eu acho que comprar algumas brigas que realmente... O BBB não pode ser só nada na TV pode ser só um marketplace. Por mais que seja o desafio final de todo o negócio, se vira só um marketplace, isso a longo prazo perde a relevância. Você sabe que eu tenho um sonho na minha vida. Não sei se um dia eu vou conseguir realizar esse sonho, mas um dia eu gostaria de apresentar um reality show só com influenciadores políticos. Pô, fala com o Igor lá do Flow. Meter um monte de gente lá. Eu já cheguei a conversar com a produtora que está fazendo lá deles. Eles vão fazer um negócio muito legal. Estou montando ainda, tá muito... Estou bem curioso. Mas assim, eu acho que tinha que ter tipo a Cariúcha, Jojo Todinho, o Frota, a Índia Guajajara lá. Meter todo mundo numa casa, assim. Ia ser sensacional, cara. Ia ser bom mesmo. Ia ser sensacional. Porque eu acho que os reality shows nada mais são do que essas tretas organizadas, só que na realidade não mostram que é uma treta mesmo para valer. É uma coisa... E na realidade é um panorama total, estrutural da sociedade por trás, né? Sim. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Não, acho que sim. E acho que tem também um valor dos bons participantes, pelo menos. A galera que entra para a história. A Graciane deu muito peso esse ano, né? Deu, mas... assim, pela presença dela, não pelo que ela fez lá dentro. Assim, ela é uma personalidade extremamente interessante do ponto de vista comercial, do ponto de vista midiático, todo mundo muito interessado na vida dela.
Só que lá dentro, ela... Beleza, foi interessante, mas acho que também o resto do elenco não ajudou muito. Agora vamos falar um pouquinho de Globo, porque você traz aí um panorama da Globo, tal, que teve uma arrecadação absurda por conta do Big Brother Brasil, mas você abre a internet, tem gente falando que a Globo faliu, que não sei o quê, que a Globo morreu. Dá pra acreditar nisso, ô Chico? Não, pô, saiu um balancete aí do ano passado. Nossa. Foi um lucro exorbitante, né? Eles estão num processo longo e acho que muito bem estruturado do ponto de vista financeiro de se preparar para um mundo onde a competição não é com a Record e com o SBT, é com o mundo, é com o YouTube, o streaming, os maiores produtores de audiovisual do mundo hoje são os competidores da A Globo entendeu isso, né? Entendeu? Muita gente diz que demorou para entender e acho que é um cenário que eu entendo que demanda um certo grau de aposta a longo prazo, que é difícil ter. Mas acho que conseguiram, assim, pelo menos vislumbrar o que poderia ser feito e o que ia mudar. Acho que o Globoplay é uma plataforma muito bem resolvida nesse sentido. E acho que teve um período ali que a pandemia atrapalhou, obviamente, muito a produção, né? E eu acho que algumas coisas que foram práticas da pandemia acabaram continuando, que é entender a TV aberta como uma janela de exibição pura e simplesmente. E esquecer um pouco qual é a estratégia da TV aberta. Então, acho que hoje a Globo sofre um pouco as consequências disso. De ter uma grade que é um pouco mais fraca do que era 5 anos atrás, 6 anos atrás, não só pela competição, mas também por decisões erradas. Agora, qual o tamanho do interesse de mexer nisso hoje, com, né, o hábito de consumo mudando, eu tenho dúvidas do que eles vão fazer, mas gostaria muito que eles conseguissem valorizar, porque a gente tem visto assim, outras emissoras. Nesse último domingo, o Domingo Legal encostou no Luciano Huck começo da tarde. O Tom Cavalcante com o Acerte o Cara tá tendo um domingo diferente, com futebol em outros lugares e tal. E a mesma coisa acontece no horário nobre. Se a gente for ver o horário nobre da semana ali com a novela e o que vem depois, acho que matematicamente, se a gente for ver, onde teve a maior fuga. E é talvez onde as apostas não foram tão bem feitas nos últimos anos. Se a gente pensar a TV aberta em 10 anos, você acha que ela vai estar onde? Eu acho que depende do que a Globo vai fazer. É mesmo? Em que sentido? Do quanto que ela vai entender a necessidade da valorização desse meio de distribuição, não como um depósito de conteúdo, mas como uma estratégia viva de uma comunicação possível e gratuita ainda, né? Então, eu vejo eles falando muito sobre a TV 3.0, né, de você poder comprar lá o óculos que o cara está usando, a camisa camisa do Cauã Raymond não, porque normalmente ele está sem. mas o que sabe, de comprar ali direto pela TV, eu acho que talvez isso motive alguma coisa. Mas me preocupa também essa visão da TV como pura e simplesmente marketplace tão radical, porque isso deixa o conteúdo mais inofensivo e o que não vira assunto também não vira venda, né? O que você acha que falta hoje na televisão aberta? Eu acho que falta... Coragem? Coragem é uma boa. Eu acho que falta investimento em autoralidade. Eu acho que hoje a TV, ela... Terceirizou muitos processos. Terceirizou e transformou muita coisa em comitê. Você não vê mais uma novela onde é o ponto de vista daquele autor. É um ponto de vista... De 10 pessoas. Do que é o certo para a empresa. Uhum. E eu acho que isso afasta, porque qualquer decisão de comitê, beleza, pode ser mais segura e pode ser mais inofensiva, né, de muitos checks dados. Mas eu acho que perde a fluência da conversa. A gente está na internet, todo mundo falando que, pessoas seguem pessoas gostam de pessoas. Os grandes nomes da TV foram formados pela personalidade deles. Tinha aquele canhão de atenção naquela pessoa. O canhão era o caminho, né? Então eu vejo que hoje muita gente parece acreditar que simplesmente o canhão basta. Onde você apontar vai funcionar. Isso não funcionava 30 anos atrás, não funciona hoje. Muito menos hoje. Porque a concorrência é com... Autores que eu quero dizer, assim, é o influenciador que tem voz, é o jornalista na internet
que fala o que vem na cabeça, que apura por si só, e não aquelas decisões de comitê seguras e encasteladas e tal. Eu acho que o processo hoje é outro. Mas até do ponto de vista comercial, eu vejo que a Globo preferiu, e ela vende isso para o mercado, como um lugar onde nada vai doer. Sabe? Onde você pode comprar aqui. Você não vai ter problema nenhum, nunca vai ter. Não vai ter polêmica. Claro. É seguro. Tem uma questão aqui que nossas novelas, porra, tá dando metade do que dava antes, porra, é verdade. Mas não vai ter nenhum tipo de... Sua marca está segura conosco. Aí vai uma outra discussão do que é estar seguro, né? Exato. Porque na penumbra, tudo está seguro. Claro. Não é verdade? E aí acho que é um receio que deveria ter, pelo menos. Do quanto que está longe de discussões que eventualmente possam ser polêmicas, ou que eventualmente vão agradar mais quem gosta disso ou quem gosta daquilo, o quanto que isso é realmente sustentável no longo prazo para qualquer negócio de comunicação. Sim. Porque vai ter que desagradar alguém. Eu acho que essa postura hoje da Globo, de nós não vamos ferir nenhuma suscetibilidade... Não só da Globo também, né? É porque eu acho que a Globo puxa. De TV aberta, a Globo puxa. Claro. Sabe? Eu vejo assim que acaba puxando. Mas concordo. Nos outros lugares também. Acho que falta essa autoralidade mesmo, sabe? Porra, hoje os grandes programas são programas que estão identificados com um nome. Você liga lá às 10h30 para ver o Ratinho. Você liga passou 33 anos ligando domingo na Globo para ver o Faustão. O que ele ia dizer? O que o Gugu ia falar? O que o Silvio Santos ia falar? E acho que hoje é tudo meio assim. Tipo... Eu acho que talvez até pelos contratos, né? Será que não tem influência disso também? Essa pejotização que houve também na comunicação, de uma maneira geral? De uma relação mais... Porque talvez, se você for analisar, não vai ter mais Faustão, nem Gugu, nem... Não vai. Pelo menos neste modelo de trabalho que as empresas... Mas em que sentido? No sentido de contratos mais longos, de contratos mais volumosos. Eu, pelo menos olhando aqui essa nova geração, não estou vendo nada. Até porque não tem uma nova geração, né? A novidade da Globo é o Marcos Mion, que tem 40 anos de TV, e a Eliana, que tem isso também. Tem um gap temporal aí de uns 15, 20 anos aí de buraco, né? De barriga. Não tem ninguém mais novo que o Mion surgindo agora como apresentador de TV. Desculpa, até minha teoria é que por que a Globo contrata a Eliana? Porque hoje em dia é difícil para a Globo pensar que vai lançar um nome que vai ser reconhecido por todo mundo. Uma das vendas do Tadeu Schmidt no PPT para a marca ele é reconhecido por 97% do povo brasileiro. Uma carreira de muitos anos no jornalismo, na Globo, no auge de audiência, de tudo e tal. Qualquer pessoa que venha depois disso, onde você vai achar essa pessoa tão conhecida assim? É um mercado que não existe mais, é uma realidade que não é mais factível, né? Então acho que é por isso que fica ali essa galera que tem muito tempo de TV aberta. Mas eu acho que a Globo falha, e acho que todas as emissoras, em apostar e investir em nomes novos, ou nomes mais recentes. Assim, eu vejo a Globo... acho que a Globo perdeu 2 oportunidades muito grandes de comprometimento mesmo, com a Ana Clara e com a Tati Machado. A Ana Clara foi muito bem, né? A Tati também, muito bem. As 2 são ótimas. Só que não existe, pelo menos eu não consigo enxergar um trabalho de longo prazo e consistente com elas. A Tati, ano passado, teve um pico. Esse pico hoje passou. Ela está na Ana Maria Braga como ela sempre teve e tal e tal. A Ana Clara aparece no BBB, cada vez menos, mas aparece. E tem um programa dela no segundo semestre, que é um reality show, que a primeira temporada não foi tão boa. E sei lá como vai ser a segunda. Mas eu vejo que são nomes que surgem, que deveriam ter uma aposta mais consistente e mais experimentada, sabe? Mais, joga pros leões mais vezes. Você acha que falta isso, né, nas televisões? De você pegar profissionais e apostar nos profissionais. E inseri-los de fato, sabe? E colocá-los em espaços diferentes.
uma recorrência grande, porque senão pô, a Tati tem uma aprovação muito grande. Ela tá ali num programa que pô, dá 6, 7, 8 pontos de audiência e beleza, esse é o mundo dela. Ela vai explodir, vai ser a publicidade que vai fazer ela mais conhecida só? Eu acho que não, acho que tinha que, sabe, tá em outros horários, tá em outros momentos, tá em outros produtos. A mesma coisa a Ana Clara, o Gil do Vigor, que acho que tem Gil, bem lembrado. Um astro em ascensão, na minha opinião, uma boa aposta da Globo, mas que, assim, não, sei lá, tem o caso do, falando de outra emissora, então, para não ficar só na Globo, o Lucas Self, o senhor conhece o Lucas Self? Sim, da Record. Da Record, trabalhou muito tempo na Record, e daí um dia eu cheguei eu me toquei do negócio, ele tava, sei lá, uns 4 anos. Fez a Fazenda há quantos anos, hein? Acho que ele fez uns 4 anos. Ele participou da Fazenda de 2020, e desde então ele fez a cobertura de todos os realities lá da Record. Ele não aparecia na TV. Para quem acompanha pela internet, ele era um dos sinônimos, tão forte quanto ele teve a fase Mion, teve a fase Galisteu. Ele não tinha 1 minuto de TV aberta em todo esse período. E aí, pô, você tem esse cara que tá dentro do conteúdo, faz sentido pro que é vendido, né, rejuvenesce a marca de alguma maneira, sim, mas não aproveita. Deixa ele ali relegado. É gigante, internet, importante, não é isso? Mas para o negócio e para a longevidade do que pode ser feito em TV aberta, eu acho que são estratégias erradas, assim, sabe? Insuficientes, pelo menos. Você falou do Mion, eu estava assistindo o programa dele, há muito tempo eu não assistia, assim, parava para assistir mesmo no sábado, Caldeirão e tal, aí esse final de semana eu assisti. E assim, eu tenho na minha cabeça o Mion daquele cara mais jovem, aquele cara da zoeira e tal. De repente eu vi o Mion meio coach. Faz tempo. O que aconteceu, Chico? Assim, essa transformação veio da onde? Assim, e você aprova essa transformação? Pô, eu acho sensacional. É mesmo? Eu acho sensacional, porque tem aquele lance de... Querendo ou não, o Mion meio que cresceu na TV. Ele era um pós-adolescente quando ele estreia na MTV, fazendo Chaplin, sei lá o que e tal. E acho que ele teve um processo de reposicionamento de marca na época do Legendários, que o Legendários começa como um CQC / Pânico da Record. Sim. E aí vai evoluindo para uma outra coisa, até por uma necessidade de audiência e sei lá, de relevância para o público que estava lá sábado à noite, acho que era o programa, assistindo a Record. Não era o cara da MTV, não era o cara do CQC, era, sei lá, o tio, a tiazona. Total. Sabe? E aí acho que ele sacou isso e gostou e apostou num rebranding que eu acho muito bem sucedido, cara. Que ele é um cara... Porque é 8,80, né? Um negócio... Mas é uma construção... difícil. E longa, né? Porque não foi... É que no Caldeirão as pessoas começaram a ver mais de novo o Mion. Porque a Record tem um público, né, restrito ali da Record, tem um público da Globo que acaba sendo mais assunto. E eu acho que quando ele faz essa movimentação, ele entende que, pô, eu já sou o Mion, beleza, sou o Mion da MTV, sou o Mion da Record, okay? Eu posso ser o Gugu. Eu posso fazer uma outra coisa aqui e juntar com esse zeitgeist de coach. Total. Não. A mensagem inspiração, do Mion. Ele encerra o programa. De uma música assim. Ele encerra o programa, que é um negócio que faz sucesso no Instagram dele há anos. Caramba! Eu acho muito interessante, cara. Porque é raro conseguir fazer esse... E o que viabiliza comercialmente ele hoje com tanta marca, é essa postura também. Sim, essa mudança. total. Porque se ele fosse o cara de 45 anos fazendo Chaplin ainda, ele ia estar, sei lá, né? Ia ser diferente, ia ser um negócio meio Serginho Malandro, talvez, alguma coisa. A gente falou de Mion, eu não posso deixar de te perguntar sobre Boninho. Boa. Porque Chico Barney e Boninho é uma coisa, né, junta. É uma coisa que as pessoas elas não conseguem desassociar. Eu quero entender de você 2 coisas. A primeira é: o insucesso desse Big Brother deve-se à ausência do Boninho? E a segunda pergunta é: o que o Boninho vai fazer no SBT? Vai dar resultado ou não? Boa. Cara, eu via o Boninho nesses últimos anos muito mais, principalmente depois que o Thiago Leifert saiu do programa. Que ele cumpria uma função que ficou vaga de embaixador do programa, para nós, público. Sim. Assim, ele era o ponto de agitador referência. de plateia digital. Ponto de referência. Total. Assim, o cara tem um seguidor
nível ex-BBB, né? Ele, porra, mexia com o jogo, todo mundo xingava ele, ou elogiava, ou ia pro Twitter. Eu fiquei 10 anos bloqueado por ele no Twitter. É mesmo? 10 anos. Aí isso some e fica sem um ponto de referência. E fica um negócio meio ensaiado, assim, meio... Não fica verdade. Né? Ele tweetou um negócio, não sei se foi um tweet ou um vídeo, não lembro agora o que foi. Que ele falou, pô, eu não tô criticando aqui o Dourado, né, o que é o cara que substituiu ele nessa função, que trabalhou com ele todos os anos do BBB, mas ele fala alguma coisa sobre sentir falta de alguém que banque com a direção. Uhum. Né, que a Globo é um Game of Thrones lá dentro, né? Tem seus núcleos, tem o chefe, tem... E eu, com essa mensagem do Boninho, eu fiquei pensando muito nisso, que eu acho que é o problema do comitê de novo. Que o Boninho, pelo menos, passava, eu não sei de bastidores, Boninho detalhes. no CPF mesmo e vamos Boninho lá. era alguém, entendeu? Não, acho que o choque entre gestores talvez fosse de outro tamanho. O que você está me falando, basicamente, você é mais favorável à centralização de poder nesses casos. Eu acho que precisa ter um tomador de decisão porque precisa de um ponto de vista. Eu acho que TV, entretenimento, programa de auditório, reality show, por mais mundano e escroto que seja, quem possa pensar que ainda é um tipo de arte e ainda demanda um ponto de vista sobre essas coisas. Então, essa mesma entrevista que nós estamos fazendo aqui, ela poderia ser feita de 1 milhão de formas diferentes, com as mesmas perguntas e com as mesmas ideias, se fosse outras pessoas. Então, tem o toque, né? É o toque, é o olhar. Mas isso que você falou do Boninho é uma verdade, porque ele criava repercussão, né? Ele era o criador de repercussão. Ano passado ele fez pautava, pronto. Pautava. Ele pautava. Era um ponto de atenção. O Thiago Leifert, ele tinha isso muito forte. Mas quando sai o Thiago Leifert e entra o Tadeu, que parece ser um cara menos... um grande apresentador, mas ele me parece ser menos envolvido com o BBB, emocionalmente. Fica faltando um pedaço ali, sabe? Midiaticamente, assim. Então, ano passado, um belo dia, ele falou, amanhã vai entrar um argentino e a missão dele vai ser paquerar uma das mulheres. Daí caiu o mundo em cima dele. Pô, isso não pode, pô. Então, até hoje, esperando a Argentina entrar, que ele cancelou. Maravilhoso. Era um... Sabe, tinha esse Solta, ar de improviso. Sente e vê se vai. E a conversa com o público. Né? Acho total. que isso faz muita diferença. Total. E o que ele vai fazer no SBT? Na tua avaliação, vai surtir algum resultado? Porque nesses dias saiu uma reportagem que ele teria feito o registro da marca Casa do Patrão. Né? Que isso não há nenhuma decisão ainda se isso iria ao ar no SBT. Ele está negociando o que tem de concreto ou The Voice para o segundo semestre, né? Mas que você acha assim? Dá para pegar o modelo Globo e jogar no SBT? Eu acho que pelo que eu já ouvi aí sim de bastidor, é que o maior desafio é entender onde que tá, né? Porque eu acho que o SBT tem um olhar, ele tem um estilo, o SBT, né? Sim. Que não é o estilo do Boninho. Pelo menos não do que ele fez até hoje. Assim. São duas coisas muito diferentes. Até por isso eu acho muito estranho o The Voice voltar como um programa do SBT. Com o Thiago Leifert ainda? Com o Thiago Leifert apresentando, porque a minha expectativa de um The Voice no SBT era um júri formado pelo Ovelha, a Beth Guzzo, tá me entendendo? O Bozo, a Gretchen, a Cariúcha. Mas, pô, se a gente ligar no SBT e tiver lá o Lulu Santos, a Isa e a Ivete Sangalo, isso vai ser SBT? Eu entendo o que você está dizendo. Entendo. Sabe, é outra energia. E aí eu fico um pouco na dúvida. Assim, por exemplo, o Thiago Leifert narrando futebol, eu acho lindo. Eu acho espetacular, porque é um jeito diferente. Sim. O SBT sempre foi um jeito diferente. Porra, antigamente era o Silvio Luiz fazendo esse negócio meio conversado. Sim. Que foi pro FIFA, inclusive. Que aparecia a bolinha vermelha, o amarelinho, que ele brigava com enfim. Uma narração conversada, né? Era um né? E daí eu acho legal, é uma atualização disso, Thiago Leifert e tal.
Mas, pô, voltar ao The Voice... Depois eu entendi que parece que vai ser, na verdade, uma joint venture, assim, né? Não é um programa do SBT especificamente, parece que vai estar no streaming. Né? Não é um negócio... É como se fosse um horário do SBT. Não que está comprando um horário, mas assim... É como, sei lá, em vez de exibir Chaves, que é de fora... Vai exibir The Voice, que é meio que feito de fora e vai estar exibindo lá. Mas é a terceirização que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Exato. Tem a ver. Passa por isso também, concordo. Passa pela terceirização. Mas que se pelo menos tu estabelece horário, frequência e uma parceria com tempo, sim, tu consegue construir isso também. Sei lá, o Ratinho é sócio do programa dele. O Gugu foi sócio. Sim. Então acho que existem possibilidades de construir isso. Tem algum formato de reality show que você nunca viu pro ar que você gostaria de ver? Cara, quando o pessoal do Flow, eu fui lá no Critiquei, os caras me contaram um pouco mais como vai ser. Pô, eu fiquei maravilhado. Assim, acho que é muito interessante. Vai ser um baita projeto mesmo. Porque hoje em dia, cara, a gente cresceu eu pelo menos. Tinha duas classes que eram um pouco mais radicais. Para falar de política, de economia e tal, que era o taxista e o jornaleiro. Perfeito. Por quê? Porque eram as pessoas que estavam o dia inteiro lidando com notícia. Ouvia ou lia. Que não era assim o tempo todo, e o assunto com o passageiro e o assunto com quem ia comprar o jornal era o assunto do dia. Hoje nós somos todos assim. Porque é notícia 24 horas, é o celular. Bela comparação. Então todo mundo virou um pouco taxista e um pouco jornaleiro, e hoje é todo mundo no mesmo patamar. É o último assunto, é o Trump, é o Lula, é o Bolsonaro, que fura a bolha de todo mundo, e todo mundo vai ter uma opinião pro bem, pro mal, fez errado, é a ciclofaixa, é o avião, é não sei o quê. Então, eu acho que já é hoje entretenimento para as pessoas. Né? Chico, nós estamos vendo uma briga de Cariúcha versus Jojo Todinho. Se isso não for entretenimento político, o que é? Exatamente. Ainda mais pelo motivo, né? Pelas leituras de mundo e tudo mais. Pessoas que pensam diferente, né? Completamente diferente. Então esse é um formato que você gostaria de ver. Eu tô ansioso. Que legal, acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser muito legal. E tem previsão? Alguma previsão? O Flow deu alguma previsão? Não. Não, eles estavam. Acho que eles queriam no segundo semestre, mas não sei se ia rolar. Porque tem investimento, né? Um negócio pesado se fazer um reality show. As pessoas acham que é só juntar todo mundo numa casa e não é. Filmar, né? Se tiver mais de uma câmera já fica mais difícil. Exatamente. Né? Então, mas acho que é muito legal, cara. Uma ideia muito boa que eu tô curioso para ver. E eu sinto falta. Aqui no Brasil, eu sinto falta de reality show cobrindo personalidades. Por exemplo, o que pelo menos trouxe para cá pela primeira vez um frenesi em torno de reality show, o tema. Os Osbournes, que era a família do Ozzy Osbourne, com a galera lá e tal. Depois, já há muitos anos, as Kardashians. Né? De acompanhar a vida dessas pessoas que se prestam a certas situações na sua intimidade. Sim. Acho que as poucas tentativas que existiram aqui foram muito light, assim. Acho que não foram tão fundo quanto poderiam, e acho que aqui a gente tem uma riqueza, uma fauna... Mulheres muito... ricas. Um negócio estilo. Mais profundo, assim, sabe? Pô, um reality da vida da Narcisa, da vida do Davi Brito, que ganhou o BBB. Nós vamos falar de Davi Brito. Acho que falta. Já que você citou Davi Brito, uma dúvida. Qual é o maior desperdício do Brasil? Davi Brito ou Neymar Júnior? Acho que os dois são zero desperdício. Não são desperdício? Os dois são alta performance. Alta performance. Os dois não param de render, cara. Com eles não tem bola perdida. No caso do Neymar, não é a que se esperava. Você restabeleceu a sua relação com o Davi, tudo certo? Tudo certo. Perfeitamente. Tudo certo. E como é que você viu assim esse pós-BBB dele? Você acha que ele optou por um caminho errado? Você acha que ele optou por um caminho certo? Cara, eu acho que é muito difícil analisar a trajetória do Davi sem ver o contexto de onde ele veio, tipo, da vida que ele sempre teve, das perspectivas que ele tinha, até entrar no BBB e fazer o máximo possível ali. O ano passado eu acho que era um elenco quase tão ruim quanto o desse ano, mas tinha o Davi. E o Davi bagunçou as expectativas de todo mundo. Assim. Eu que cubro todo dia ali, eu tinha assunto
para a live da manhã, para a live da tarde, para a live da noite. Não que eu fizesse tanta live assim, mas teria. Com o Davi. Assim, se o Davi estava numa semaninha cansado, era um programa muito parecido com o desse ano. E aí depois, cara, a saída dele, eu acho que tem um negócio que eu valorizo muito, que não é tão bom para ele, mas que eu valorizo muito, que é a verdade. A verdade dele. É como ele conseguiu lidar com as coisas. Lidou da melhor maneira possível? Cara, não. Mas não foi ensaiado, não foi brifado, não foi um negócio... É torto, mas é um torto autêntico, é isso que você quer dizer? Foi autêntico. Eu acho que esse é o grande lance. Assim. E num mundo em que nada é autêntico, que tudo é brifado, tudo é pensado, tudo é muito refletido, porra, ele errou do jeito dele. Isso tem seu valor. Eu acho que isso tem muito valor. E você acha que, por exemplo, se um Davi entrasse hoje no Big Brother, mudava o jogo? Mudava. Eu defendi... Você acha que mudava? Eu defendi que ele na segunda semana já devia ter voltado para lá. Ganhava um salário extra lá, não sei o que era. Mas, cara, é isso, assim. E acontece uma coisa legal aqui, daí ele dá uma vacilada aqui e tal. Esse pós é um pós muito interessante, cara. Sim. A gente, nessa cobertura lá no UOL, que eu apresento o programa de manhã lá todo dia, tem a thumbnail, né? Do programa, dos destaques do dia. Sim. E tal. O BBB acabou em abril, o Davi continuou na thumbnail até setembro. Assim, só rendendo. Todo dia. Eu acho uma figura fascinante de verdade. Assim. Todo mundo muito ensaiado, cara. Todo mundo muito preparado. Que as pessoas hoje elas já sonham, não quanto elas vão ser interessantes do ponto de vista de ideia, ou de, não, o quanto que elas vão ser inofensivas. O quanto que elas vão ser um produto comercial, né? Exatamente. Quão fácil vai ser vender... E naturalmente um produto comercial não é autêntico, né? Não necessariamente seja. Não necessariamente. Ainda mais no momento em que todo mundo está assim. Mas eu acho, só fazendo um adendo nessa tua fala, que eu acho muito boa, mas eu acho que tem culpa no cartório das marcas em relação a isso, né? Porque elas buscam essa coisa mais acomodada, né? E aí, naturalmente, o mercado age de acordo com o que as marcas pensam, né? Acho que os limites... Uma acomodação. Os limites são muito sutis, assim. Total. Né? Acho que tanto das marcas como também de quem faz o meio de campo, assim, dessa seleção e tal, né? Até de entender. E daí fazendo o outro lado, como que eles pensam também, é que quando uma coisa dá errado, ela pode dar muito errado muito rápido hoje em dia, né? Então eu entendo também opa, calma, como é que eu faço? Calma, calabresa. Calma, né? calabresa. Tem isso, é inevitável, assim. Porque hoje em dia é uma grana que vai para muitos lugares, e se tu vai apostar um pouquinho mais aqui, pô, precisa ser um retorno muito certeiro, né? Sim. Mas eu acho que nós estamos vivendo um período específico. Sim. Porque eu acho que isso vai ter uma ressaca muito rápida. Assim, dessa pasmaceira. Eu acho que um cara que for um pouco mais ousado e alegre, como o nosso querido Neymar, o Neymar, mesmo com todas essas polêmicas, ontem estava lá no horário nobre. Sem dúvida. Né, anunciando coisa de marca. Aniauada que o diga. Isso. Agora, Chico, eu queria falar só mais um pouco de televisão contigo, aproveitando a tua participação e agradecendo você estar aqui. A gente está vivendo hoje uma época na TV, uma fase de que todo mundo está olhando para o passado e está tentando resgatar o que foi no passado e colocar esse passado no presente, né? Tem gente pensando em fazer isso, tem gente já fazendo, como por exemplo a própria Globo com remakes de novelas e tal. Como é que você vê esse movimento da volta ao passado no presente? Você acha que é um movimento certo ou não? Cara, eu acho que é um movimento inevitável. Inevitável. De tudo. Porque se a gente for ver o entretenimento mundial, é isso. Já há mais tempo fora do que aqui. Onda de remake de filme, de série, todos os streamings. Eles foram lançados sempre com algum reboot, algum remake, alguma nova versão, uma continuação. Se a gente for ver a franquia cinematográfica mais bem-sucedida da Marvel, são 15 anos construindo memórias que hoje voltam o tempo todo para lá. Eles estão, sei lá, uns 5 anos
requentando personagens, histórias e tudo mais. Mas não tem nada novo, bom. Porque, sei Tem lá, muita a coisa. Disney tá fazendo um remake da Branca de Neve, assim. Tem muita coisa nova, boa. Só que o alcance É baixo. é diferente. Sabe, ou é um fenômeno ou é a memória. As pessoas têm... Né, a média vem da memória, porque daí é o pai que leva o filho, é a conversa de gerações, porque hoje o que o cara de 6 anos gosta e o que o pai ou o irmão do meio gosta vão ser coisas muito diferentes. Mas quando tem um negócio que puxa, que pode falar com esse cara dois. de 6, Entendi. é aí que vem. Do ponto de vista, daí falando de novela ou de outras coisas, eu tendo a ter um pouco de dificuldade de entender qual é a estratégia, para onde vai. Porque eu acho que fica aparecendo às vezes algumas coisas, uma atualização meio... Eu estou assistindo no Vale Tudo e estou me divertindo muito. Eu não lembro de nada da novela original quase. Só lembro do Carpete. Era uma novela de carpete. É a memória que eu tenho. Uma novela de carpete. Mas é um negócio que fica meio em cima do muro, assim, porque não era uma novela com ponto de vista, que eu estou falando muito disso aqui hoje, do autor, Gilberto Braga, seus parceiros ali e tal. Uma opinião, era uma crônica a respeito do que ele achava do Brasil. Pelo que eu consegui assistir ou perceber até agora, o remake não é uma crônica sobre o Brasil de hoje e fica fica meio preso ao dilema moral que eu acho que nem se conecta tanto às questões de um público mais jovem hoje. Eu acho também. Quem é um público mais velho... Acho que é mais um sentimento de culpa, assim, uma coisa meio enraizada que não reflete a realidade, né, das pessoas. Não parece trazer dilemas reais, né? Exato. Porque, por exemplo, você pega Branca de Neve, sei lá, os caras quiseram... Estavam planejando colocar anão que não era anão. Você destrói a história, né? Você meio que... Branca de Neve e os 7 o quê? Eu sou muito a favor de... Assim, ó, eu acho que o cânone precisa ser desrespeitado. Eu acho que, cara, quer fazer a Branca de Neve e os 7... sei lá, os 7 escorpiões e os 7 gigantes. Cara, eu acho ótimo. A grande questão é como que tu vende isso, né? Porque se existe uma expectativa de que agora é a versão live action do desenho de 1940, isso é uma coisa que tu vai frustrar se tu não vender como... Não, agora é a Branca de Neve com as tartarugas ninja. Isso é uma outra coisa. É uma nova história. Uma nova proposta, uma releitura. Mas é uma releitura de quem? Como? Aí beleza. Sabe, tipo o filme da Barbie. É um ponto de vista sobre... Sim, ok. Né? Tinha, sei lá, além das bonecas, tinha anos e anos e anos de desenho animado, de gibi, de livro, que poderia ter se inspirado naquilo. No caso da Barbie é diferente porque não tinha um outro filme para você comparar ali, né? Mas tinha um produto... Claro. E todo um... Tinha uma história comparável, sim. Isso, sim, que jogou no lixo, fez outra coisa. Passou uma ideia da autora e de quem estava ali naquele rolê. É isso que eu sinto falta. Assim, eu vejo o Vale Tudo, estou me divertindo, mas eu fico pensando, qual é o ponto aqui? Sabe? Sobre o que é? E eu acho que fica um negócio, e aí é um problema que eu acho da Globo hoje em dia, que é quando eu sou de publicidade e aí sempre teve alguma tensão entre o olhar do redator e do diretor de arte. Total. Hoje a Globo é do diretor de arte. A Globo não é mais e durante muitos anos foi. Era uma visão de ideia, de conceito. Sim. Hoje é a imagem bonita. É mais a questão estética da coisa, né? Você vê Mania de Você, as novelas e tal. Os caras gastaram bilhões em tecnologia e não sei o quê. Querem brincar. Mas eu não acho que seja isso. O segredo nunca vai ser esse. Pensando em futuro, o que dura? Programa de auditório ou podcast? Cara, os dois. Acho que os dois Você acha que os dois se mantêm? E os dois não vai cansar esse formato de podcast? Você não acha que cansa? Cara, tem duas pessoas conversando em algum lugar desde o primeiro broadcast de rádio e desde o primeiro teatro e desde qualquer... Assim, eu acho que todos os números dizem, na verdade, o contrário, né? Que o YouTube hoje está com
toda uma frente de negócio pensado no quanto que cada vez mais esse tipo de conteúdo vai ser produzido. O quanto que... O que vai mudar, o que já está mudando é o tamanho dessas coisas. Um cenário... de 4 horas, 5 horas... Não, o tamanho do sucesso, do alcance. Sucesso, no sentido de que, porra, Flow, Podpah, esses podcasts que explodiram quando esse formato bombou ali e tal, eu acho que vai ser cada vez mais difícil, mas a gente... Mesmo esses, né, tem hoje um tamanho muito diferente do que eles já tiveram. Mas eu acho que, cara, conversa, a gente vê muitas vezes as mesmas perguntas para as mesmas pessoas com 2 anos de diferença, vai continuar existindo e acho que é um negócio muito forte. E programa de auditório é a mesma coisa, porque... Você acha que o modelo não cansou, ainda é um modelo forte? E me incomoda porque eu acho que durante um período de transição geracional recente, teve uma crença de que programa de auditório era um negócio ultrapassado. Uhum. E isso deu um gap, tanto de profissionais envolvidos, quanto de construção manutenção dessa cultura televisiva. Ficou um negócio meio, sabe, depois daquela disputa Faustão e Gugu, teve uma ressaca disso. Que era meio que, é mico isso, não é legal e tal. A mesma coisa, sei lá, o humor de bordão. Chegou a galera do humor moderno e falou assim, não é legal. Bom mesmo é outra coisa. E aí a gente vê que, cara, o que é a internet? Meme. É bordão. O cara que vai pro BBB e faz sucesso. Gil do Vigor, Bia do Brasil, Total. Davi. É bordão. Meme. Mas daí você liga programa de humor hoje, sei lá, na Globo, é todo mundo meio cool, descolado. Não é isso, pô. Não é isso. As pessoas gostam de se identificar, né, de alguma forma. Gosta do que é fácil. Sim. Acho que, claro, vai ter espaço para outras coisas. E já tem. A internet é isso e tal. Mas a TV é a média, né? A TV tá ali zapeando. Tá passando. Nessa linha, a gente tem uma TV sem humor. Isso deve-se muito a essa estética que você mencionou na nossa conversa, né? Eu acho que é e também não correr riscos, porque o humor é risco, humor é risco 24 horas por dia, né? Exato. E também eu acho que com certeza é difícil, é mais difícil do que 15 anos ou 20 anos atrás fazer humor por um consumo de política hoje muito diferente do que era. E por também noções de discussões políticas Total. E tudo mais que são, enfim, mudaram muito a cabeça das pessoas. E o humor é um negócio muito pessoal, né? O humor é um negócio muito... E existe uma oferta muito grande hoje na internet. E sei lá, galera no Instagram, no TikTok, no YouTube, Total. Os mais bem-sucedidos são humoristas e tal. Eu vi até que a Globo vai estrear um programa novo de humor. Meio que Depois do Fantástico, né? Recorrendo a formatos que têm dado certo no teatro. Maurício Meirelles, com uma turma experiente. Acho muito bom, né? Porra, é a volta do humor na televisão. Né? E com uma proposta né, que clássica, mas ao mesmo tempo diferente, com gente muito boa. Né? Que nada mais é o que o Sai de Baixo fazia, né? Teatro e tal, era um pouco diferente, né? Engenharia ali, mas a proposta é a mesma, né? Acho que essa resposta imediata do público que o teatro traz para o humor é importante. Né? Ainda mais no... Chico, você tá no UOL todos os dias às 10 da manhã, é isso? Todo dia no Central Splash às 10 da manhã. 10 da manhã. Tô lá. Tô firme com a e coluna forte. Também. Tá com a coluna. Coluna sempre lá. E tô com o meu canal também no YouTube. Voltei esse mês. E o que você tá fazendo no teu canal? Cara, tô testando umas coisas, assim, fazendo bastante vídeo de opinião todo dia. É o que o povo gosta. Tô me divertindo. Show de bola. Chico, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Muito obrigado. A honra foi minha. Gente, nós vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário, seu like. A gente se vê por aí, hein? Não esquece de se inscrever aí. Tamo junto e misturado. Até a próxima. Até logo, hein?